pessoal, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nessa gravação do nosso segundo podcast sobre festas. E nossa intenção aqui é que você venha participar dessa conversa conosco. E nosso tema principal vai ser Pentecostes, mas vamos aqui conversar e assuntos provavelmente vão surgir. E eu quero que você possa interagir conosco também, mandando mensagem, suas dúvidas e participando com a gente desse podcast, desse bate-papo. Eu queria então te dar boas-vindas e também começar aqui apresentando os nossos convidados, né? Na verdade aqui o nosso pastor Luiz, novamente aqui conosco para falar sobre Pentecostes, e o nosso âncora. Isso é um nosso âncora. É um pecador. Isso é um... Você sabe por que o pastor está fazendo isso? Porque a gente tinha tirado no problema, mas não precisou, né? E ele começou a apresentação. É por isso que ele está fazendo isso aqui. Pessoal, não liga não, mas é um prazer a gente estar apresentando mais uma vez o podcast. Dizer assim, é muito legal vocês... a gente está podendo estar aqui, mas principalmente a participação de vocês, né? Vocês compartilharem, vocês participarem perguntando, questionando, criticando, né? Tanto críticas positivas e até críticas que vocês acham para melhorarem. Claro, todas as críticas que a gente espera dos irmãos são críticas construtivas, né? E aqui a nossa intenção sempre é trazer para vocês informações, mas principalmente ter um diálogo aberto, ter um diálogo aqui que vai fluir, né? Não temos nem script nem nada, o diálogo vai fluir, principalmente por conta do nosso convidado. Agora eu vou devolver para o pastor, né, que quando tentou me colocar numa saia justa, ele que é o âncora, e aí ele vai apresentar o nosso convidado. Pastor, âncora, pastor Pedro, fica à vontade para apresentar o nosso convidado. Bom, estamos aqui com o nosso pastor Luiz, da Igreja Vida Nova. Seja muito bem-vindo. É um prazer, mais uma vez, é um pastor. prazer. Queremos agradecer pela tua presença aqui. E é sempre um prazer a gente estudar, na verdade, conversar e bater papo, porque acaba sendo um estudo, né? De tantas coisas que a gente aprende e são desvendadas em textos da palavra, né? E é interessante porque ao estudarmos sobre esses assuntos, parece que os textos eles afloram, né? E falando sobre a questão do Shavuot, também chamado de Pentecostes, né? Queríamos saber, assim, bater um papo nesse primeiro momento sobre essas marcas de Pentecostes ou de Shavuot na Bíblia. E, pastor, então, por favor. Bem, é um prazer estar com vocês, né? Nesse momento de poder falar sobre as festas, especificamente nesse momento agora que a gente está se preparando para Pentecostes. A palavra da Pentecostes é uma palavra grega a respeito de 50 dias, né? Apesar que na Bíblia o nome se chama Shavuot, que é festa das semanas, e é 7 vezes 7, 49. Essa temática na Bíblia a respeito do sétimo dia, né? Sempre é fundamental na compreensão das Escrituras. Não existe como a gente fugir disso. O 7 está desde Gênesis até Apocalipse. Você vai ver 7 dias, 7 trombetas, 7 taças. Você vai ver isso 70 vezes 7. Jesus fala para Pedro o quanto tem que perdoar as pessoas. Então você não pode fugir dessa temática na Bíblia a respeito de que há não mágica, não posso dizer, mas um fator de direção, né, gerida pelo 7. E Shavuot é isso, né? A ordenança chega para Moisés dizendo assim, ó, você precisa caminhar, precisa chegar no Sinai no 7 vezes 7 dias, 49, você precisa chegar lá no Monte Sinai para poder se encontrar comigo. Quase sempre a gente coloca como
ponto de partida dessa festa é essa caminhada, a caminhada que sai do Egito, da escravidão, e caminha em direção a o povo se tornar uma nação no Monte Sinai. É muito interessante porque a nação não se forma na terra. A identidade do povo não estava na terra. Quase sempre a gente diz assim, eu sou brasileiro porque nasci no Brasil, na terra do Brasil. E o povo de Deus, a identidade dele, a nacionalidade dele, não começa com a terra, começa com a palavra, começa com a escrita, começa aquilo que foi dado no Monte Sinai. Essa é a principal identidade desse povo. Por isso que ele, em qualquer lugar, ele pode continuar sendo povo, porque não é o território que o identifica, é o quanto a palavra faz parte do seu coração. E a gente sempre parte do princípio que Shavuot começa aí. Mas tem outras coisas que são marcas nas Escrituras dessa mesma festa, ou desse mesmo momento, vamos chamar assim. Porque eu acredito que a festa foi dada para Moisés, mas por causa de coisas que estavam ou que aconteceram e que a Bíblia descreve e que às vezes a gente não presta muito atenção. E a primeira marca dessa festa é o próprio dilúvio. Você vai perceber que ele acontece 17 dia, 17º dia do segundo mês da vida de Noé, que é o cara separado por Deus para a construção da arca. E o que acontece no dilúvio? Vem água do céu, vem um juízo de Deus sobre os homens no dilúvio. Né? Vem algo do céu e é derramado sobre os homens. Essa ação celestial, que nesse caso foi um batismo, né? A Bíblia sempre fala em 2 batismos, o batismo de água e o batismo de fogo. E esse foi a primeira marca de Shavuot. 17º dia. 17º dia do segundo mês da vida de Noé. Uhum. Da vida de Noé. Que você vai perceber que tem lá, vai acontecer nesse dia. Uhum. Nesse dia. E você tem que entrar na arca com os animais nessa ocasião. Então tem uma hora, tem um momento marcado. Não é aleatório, não é porque a arca ficou pronta e aconteceu. Não, a arca precisava ficar pronta até aquele dia. Como o povo precisava caminhar até aquele dia no Monte Sinai. Talvez não tenha o nome de Pentecostes, mas é a mesma... É a mesma temática. É a mesma temática. Então, aí eu vejo assim. Não é a única, porque tem a Torre de Babel. O que acontece na Torre de Babel? Os homens estão querendo chegar ao céu. Sim. E desce línguas do céu. Uhum. Que no caso de Babel confunde as pessoas, confunde a construção, né? Dispersa as pessoas. A mesma situação acontece em Atos 2, vem línguas do céu. Só que em vez de... É uma quebra de maldição, né? Porque se aquelas lá espalha, essas aqui ajunta. Então são duas marcas que acontecem antes do que a gente chama de Shavuot oficial, que é a chegada no Monte Sinai. Essa questão da unidade, só lembrando aqui, a gente teve uma vez em Nova York, em cima do World Trade Center, a gente tomou uma ceia e a gente acredita nas línguas e ora em línguas e lá tinha pessoas de todas as nações, né? Você falando dessa questão, né? E muitas pessoas ali com línguas totalmente diferentes, a gente não falava, né? Talvez o inglês fosse mais fácil. Quando o World Trade Center estava em pé, né? Estava em pé ainda. Mas foi algo especial, porque a gente começou a orar em português e em inglês, mas de repente começamos a orar em línguas. E muitas pessoas que estavam no World Trade Center se aproximaram da gente no momento que a gente começou a orar em línguas e se identificaram como cristãos e aquilo tornou uma unidade entre nós, mesmo não falando a língua deles.
remetendo a isso que você falou. Ao Eu só quis pôr, Pentecostes de Atos. que interessante, porque para nós foi algo assim muito prático, assim, dessa questão da unidade, de ver pessoas de todos os cantos da terra se identificando conosco ali, naquele momento, porque a gente estava orando em línguas. Então, só para a gente... Sim, Noé obedeceu a Deus na construção da arca e o Shavuot teve então na descida das águas. Isso, é um batismo. Moisés e o povo obedeceu a Deus, atravessou o deserto, ou seja, tem todo um trabalho, e o Shavuot foi na entrega das leis. Como nós hoje nos preparamos, tudo isso é um trabalho, é uma entrega para você receber algo. Como nós hoje nos preparamos para receber algo? Para receber. Por exemplo, quando a gente pensa no Shavuot de Moisés, que é o Monte Sinai e é os 10 mandamentos, mas não é a única coisa que acontece ali. Não é um evento único nesse momento a respeito dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a figura principal, mas não é a única coisa que acontece efetivamente. Ali também são dados dons para os homens, né? O Salmo 68 fala disso. E a mesma capacitação de dons que foram dadas a eles ali para um propósito é dado em Atos 2 para os crentes. Não foi só os 10 mandamentos que foram dados, foram entregues dons aos homens. Vieram dons dos céus e capacitaram. Como é que a gente vê isso? Principalmente naqueles 2 homens, um da tribo de Judá e outro da tribo de Dan, que coordenam a construção do santuário. Qual era o propósito? A capacitação para construir o tabernáculo e preparar toda a nação para a caminhada no deserto. Você vai perceber que a organização física do acampamento ela é completamente modificada após o Sinai, após aquele momento dos dons, dos 10 mandamentos e dos dons. E o que os dons fizeram e os 10 mandamentos? Organizaram a nação para que ela pudesse ir em direção à construção do reino que Deus estava preparando, que era uma pré-figura do reino do Messias. Quer dizer, a nação ia em direção a Jerusalém, esse é o ponto principal. Jerusalém é um marco dessa caminhada, não é, Josué consegue chegar até lá, mas ainda faltava a conquista de Jerusalém, que Davi completa, apesar de Josué ter conquistado uma ocasião, mas ainda efetivamente isso acontece com Davi. E essa caminhada em direção a esse desafio precisava de organização, precisava você vai perceber isso quando as tribos se reúnem, você vai ver as tribos do Oriente, as tribos do Sul, do Ocidente e do Norte. Todos os nomes que aparecem nas Escrituras são nomes que apontam para os dons, são pessoas que carregam dentro de si, nos seus nomes, né, como a gente vê nas Escrituras, quando Deus quer mudar o caráter da pessoa, ele muda o nome, né, que é o caso de Oséias e Josué, Abrão e Abraão, Jacó, Israel, Sarai e Sara. Você vai perceber que há uma mudança de nome por causa do caráter, do propósito. E você vai ver nesses nomes que são colocados ali, da liderança das tribos, essa função do dom para construir o tabernáculo, mas também para levar o povo em direção ao desafio do reino, né? Para cumprir o propósito do reino. E é a mesma coisa com os dons em Atos 2. Você derramado isso nas pessoas, para as pessoas agora organizarem o maior de todos os tabernáculos. Qual é o maior de todos os nossos tabernáculos? São nós, que somos pedras vivas que foram, igreja, né? Que foram chamadas para serem esse tabernáculo ambulante. Se aquele lá caminhava por um físico fixo, o que aconteceu em Jerusalém com Salomão, hoje o tabernáculo é ambulante. Ele caminha
por toda a terra. E que é o eclesia, que é os chamados para fora, que tem essa ideia. Por isso também. que Paulo diz assim, ó, quem destruir esse tabernáculo, Deus vai destruir ele. Por quê? Porque vós sois o tabernáculo de Deus, né? Isso, Efésios diz isso. Nós somos esse tabernáculo. Que o dom, o mesmo dom que foi dado lá nos 10 mandamentos, para organização, para execução dessa caminhada, hoje é distribuído pelos crentes para esse tabernáculo maior, que é o tabernáculo. Esse ponto eu acho fantástico, mas eu só quero falar para a gente não perder o que veio na minha cabeça, mas também para a gente não sair de Shavuot, que é isso que o pastor falou. Ou seja, nós somos um templo e nós somos como fala na Bíblia, vocês são o culto, o nosso corpo como um culto a Deus, né? Aí eu penso o seguinte, não é só o momento da igreja, né? Porque às vezes a gente vê o Senhor todo aqui na igreja prestando um culto. E aí, como você fala que é o meu corpo isso também, quando eu saio aqui da igreja, eu continuo prestando culto. A minha vida continua prestando esse culto. E aí, ou seja, eu não quero sair de Shavuot agora, e por isso, mas só para a gente poder voltar nisso, porque depois a responsabilidade que a minha vida tem, que os meus atos têm, que as minhas atitudes têm, porque eu estou prestando culto, deveria estar prestando culto a todo momento. Então, porque a minha... Sim, não é isso? Ou eu estou falando alguma besteira, não, alguma heresia, será? É legal, parece que uma coisa interessante também que você falando, que essa questão de Pentecostes, ela acaba sendo também uma capacitação. Porque vem algo do alto, se a gente fala de dons e da palavra, né, para nós, inclusive, conseguirmos prestar esse culto. Porque, na verdade, o culto acaba sendo quando a gente agrada também ao Senhor, né? Não só no dia de domingo, não só no dia de reunião, mas no meu andar, né? No meu caminhar. Parece que o Pentecostes, pensando no Shavuot também, e eu queria trazer essa ideia também, né? Desses dons, da questão da palavra, eles me capacitam naquilo que muitas vezes ainda estou preso, né? E para poder servir até esse culto e essa questão do templo, dessa peregrinação. Eu lembrei agora, apresentar vossos corpos como um sacrifício vivo, um culto santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso é Romanos 12. Então, aí eu fico pensando, se o meu corpo é um culto, tem que ser um culto racional a Deus, ele não é só aqui na igreja. Claro, claro. Sim. Quando a dinâmica do culto do Antigo Testamento, né, que você pega um sacrifício e você leva em direção ao tabernáculo e tem um sacerdote para receber esse sacrifício, né, você tem aí, se você pensar em 4 elementos, você tem o cultuante que pega o sacrifício, que leva para o santuário, que o sacerdote recebe, e você, com a oferta oferecida, você é perdoado e você está habilitado para se encontrar com Deus, para viver com Deus e para Deus andar com você, porque o serviço da celebração acontecia dentro daquelas 4 paredes de cortina, mas ela traduzia na caminhada diária. Você não podia errar no caminho, você tinha que acertar a direção, você tinha que andar por lá. Mas pegando esses 4 elementos, né? O cultuante, o sacrifício, o tabernáculo e o sacerdote, no Novo Testamento você é os 4. Você é o ofertante, você é o sacrifício, como Romanos capítulo 12 fala, você é o sacerdote e você também é o tabernáculo, você como indivíduo. Como indivíduo e como comunidade você também o é. E Romanos capítulo 12, quando fala de sacrifício, rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional, na sequência vem os dons. Você vai ver lá que os dons seguem esse discurso do apóstolo Paulo.
E a ideia é, você não consegue exercer o dom espiritual sem ter experimentado a entrega total. O encontro também. A entrega total, o sacrifício. Né? Você só vai viver o dom e vai experimentar o dom se a tua entrega foi definitiva ou está sendo definitiva. Quando você percebe ali em Romanos 12 que o indivíduo, Paulo convida a dizer, você tem que se apresentar como um sacrifício, você é aquele sacrifício. Em outros textos tem você é sacerdote real, você é a nação santa, você é o templo do Espírito. Então você vai perceber que no Novo Testamento diz assim, você é aqueles 4 que eram separados, agora você é um só. Quando o véu rasgou, esse acesso foi liberado e a responsabilidade foi aumentada, porque o indivíduo era só o cultuante, agora eu sou os 4, eu sou aquela oferta que tem que ser apresentada. Quando eu vivo essa questão da entrega total, que você entende quando Cristo diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o sacrifício, essa é a ideia de você viver uma entrega. O dom vem naturalmente, o dom, porque você percebe isso, Deus separou uns para apóstolos, outros. Romanos capítulo 12. E aí você vai capacitar a igreja, ou os crentes são capacitados, porque eles encontraram uma entrega total. O objetivo em si não é falar em línguas, como muitos creem. Não, existe uma colheita para fazer, existe uma capacitação. Isso, porque a festa traduz a questão do campo, né? Você tem a colheita do trigo, que é Pentecoste. Páscoa é a colheita, primícias é a colheita da cevada, e agora acontece 50 dias depois a colheita do trigo. E talvez até pensando nessa questão dos dons, né? Eu acho que isso eu percebo isso dos anos que eu também já estou no Senhor, né? Eu vim numa época que exatamente na igreja como mundial, assim, estava tendo essa questão desse avivamento dos dons, etc. Mas eu percebi que muitas vezes os dons acabaram ficando meio que separados da palavra. Como assim? Interessante, porque o que acontece? Houve um derramar de dons, né? Mas às vezes por causa da questão, vou usar até feridas que a gente tem na nossa alma, né? E que trouxemos, né? Feridas. Sim. A vida vai criando cicatrizes, feridas. Trouxemos procedimentos ainda mundanos do Egito, e se não muitas vezes peneirados, o que acontece? Os dons, ao invés de servir para edificação e até para me levar para esse propósito que a gente está conversando, né? Acaba sendo algo que eu percebi de projeção pessoal, soberba e destituída da palavra, às vezes completamente, né? Ideias completamente fora do que a palavra diz, né? E eu vejo isso como até um problema, e eu vejo isso como uma volta, né? E eu gosto dessa ideia da gente também falar sobre Shavuot, porque eu vejo que os dons, e é isso que é interessante que você falou, e a palavra, aquilo que aconteceu no Sinai, e que se repete em vários momentos, não são destituídos, eles fazem parte das marcas do reino celestial. É muito interessante, né? Eu estava compartilhando com alguns irmãos sobre os 2 reis, né? Sobre Saul e Davi, né? As dinâmicas, por que Deus aprova um e desaprova o outro, por que Deus escolhe um escolheu o outro também, mas escolheu porque era o coração das pessoas, e como cada um deles tratou a questão daquilo que foi lhe entregue. Vamos pensar que aquilo que foi lhe entregue foi uma capacitação, um dom para poder dirigir, para poder governar, para poder fazer a nação virar Ela era nação não por causa do território, mas ali efetivamente precisava potencializar o território, então precisava do rei. Ela era a nação porque tinha a palavra no seu coração. Esse era o que Deus queria. E Saul... Que é para ser a nossa dinâmica da Saul igreja escolhido. Hoje. Saul é escolhido e depois Davi é escolhido. Mas qual é a atitude deles com aquilo que eles receberam, né? Quando Saul se sente ameaçado, ele resiste.
ele avança em cima de Davi. Ele olha aquilo que lhe foi entregue como um fim nele mesmo. Eu recebi para mim e é meu. Uma projeção. Davi, quando foi ameaçado pelo próprio filho, que é Absalão, ele descansa e diz assim, se Deus me aprovou e eu vou voltar. Então, você vai perceber que essa é a atitude de muitos cristãos também com os dons. Quando ele pensa que o dom foi dado para a sua própria projeção, a sua atitude será como de Saul. Ele vai tripudiar em cima do outro, ele vai desprezar o outro, ele vai competir com o outro, ele vai tentar tirar o outro da frente dele. Uhum. E quando você tem a atitude que teve Davi, você vai entender que o mais importante não é o que te foi dado. É a utilização disso. É o que tá acontecendo sobre a nossa cabeça. A caminhada do povo de Deus em direção ao seu reino. Né? É como se fosse uma procissão, assim, né? Muito louco isso, porque Deus está trabalhando com isso desde lá de Gênesis 1, de Gênesis 2, né? O reino, o encontro final, a volta para o paraíso, né? E essa caminhada está acontecendo na cabeça. E quem tem essa atitude, a atitude de saúde, de pensar que eu sou o fim, o dom foi dado para que eu seja o melhor, para que eu seja Não, é muito legal isso. Não é isso. Muito legal. Porque... É a atitude de Davi que olha e diz assim, ó, Deus, eu estou aqui para te servir, não importa o que eu seja, o que eu tenha. Se alguém é melhor do que eu, que fique no meu lugar. Que eu diminua para que isso, cresça, é né? do João Batista. Porque sempre vai ter essa atitude das pessoas dizerem assim, ó, teu primo está batizando mais que você. O que importa isso? E eu fiquei pensando, né? você falando, eu fiquei pensando que Jesus passou pelo Pentecostes, né? Às vezes a gente vê o Pentecostes em Atos, mas não sabe. E Jesus passou por essa questão do Pentecostes. E no Pentecostes de Jesus, quando ele passa pelo batismo, né? Inclusive essa história de João Batista e ele, eu que tenho que ser batizado por você, não, cumpre que você que recebeu Claro. isso de Deus, é a tua parte, isso faz parte do teu reino, eu vou me submeter a você. Mesmo não precisando, ele passa por esse arrependimento, né? Mas vem o Espírito, né? Vem o Espírito sobre ele, com a mesma dinâmica da questão de Pentecostes, né? E o que ele vai? Ele vai ser tentado, mas naquele Pentecostes, tu és meu filho amado. Né? E a tentação, você falando isso da questão de Davi e Saul, da competição, né? Que a primeira coisa que Satanás, o adversário, vem ali tentar, se tu és o filho de Deus, né? Faça isso, faça aquilo. E exatamente essa dinâmica de, talvez, dessa competição, né? Quem que entra? Projeção essa pessoal. projeção Porque, por exemplo, pessoal. Você vai se atirar, os anjos vão vir, todo mundo vai ver, né? Exato. Se você prostrado me adorar, eu vou te dar a glória dos reinos. É sempre assim. Quando eu Saul e Davi, né, quando eu ali. percebo que o dom se transformou em uma projeção pessoal, eu já deixei de tê-lo. Já não faz parte mais da minha vida. Porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Então é só aparência, não é algo efetivo de dom. Porque o dom tem a ver com aquilo que está caminhando sobre a minha cabeça. Com a construção do reino. Do reino. Que venha o teu reino, né? Isso. A ideia do venha o teu reino, Isso. seja feita a tua vontade, né? O dom é dado para isso. Como foi dado lá no Sinai. Não pensa que é diferente, porque tem uns crentes que pensam assim, mas o Novo Testamento tem mais do que o Velho Testamento. Por exemplo, eu nunca vi no Novo Testamento um defunto ressuscitar as pessoas. Uhum. A gente tem dificuldade até de ver os vivos ressuscitando as pessoas. Mas no Velho Testamento, Eliseu ressuscita uma pessoa depois de morto. Já que o Espírito saiu dele ali Não, o Espírito estava ali. E o Espírito age do jeito que ele quer, como ele quer, aonde ele quer. Quem sou eu para dizer assim, eu tenho mais, eu tenho menos? Será que eu tenho mais do que Eliseu tinha? Será que eu tenho... Gente, Noé construiu
Transatlântico. Um transatlântico. Como ele fez isso? Se não foi pelo Espírito. Você vê Noé construindo o transatlântico. Tá certo, a gente tem capacidade de construir muito mais coisas hoje, maiores até. Mas imagina se naquela época fazendo isso. Em 4. Né? Em quatro caras construindo. Você vai ver o Espírito Santo agindo, abrindo o Mar Vermelho, abrindo o Rio Jordão, fazendo o sol parar e a lua parar. Você acredita que é menos do que a gente tem hoje? Pode ser que, obviamente, seja mais amplificado no sentido de alcançar mais pessoas. Porque o objetivo é isso. Apesar que a gente, olhando nas escrituras, fica pensando assim, matematicamente não vai ser muito, porque muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Mas a questão de ampliar o alcance do chamamento, do convite, né? Se lá em Israel era a nação que tinha que ser a luz do mundo, hoje é a igreja que tem que ser a luz do mundo. A luz para onde? Para o mundo, para alcançar as pessoas, para avisar as pessoas, para alertar as pessoas das coisas que estão por acontecer. E Shavuot é isso. Shavuot é você se preparar para eventos que estão vindo. Estão na programação de Deus. Existe uma agenda para isso, né? Existe profecias. O que é a profecia? É o aviso da agenda. Vai acontecer isso. Quando é que isso vai acontecer? A gente não sabe. E a festa é você se preparar para essa agenda, né? Em Pentecostes, pastor, dá para dizer que os apóstolos foram preparados com o derramar do Espírito Santo. Isso, Tá. isso. Tanto que você vai ver que eles estavam com medo, Sim. e depois dão a cara para bater. E saem. Tá. Pode bater, pode matar, eu posso morrer, não tem problema. Porque meu coração não está mais aqui. Meu coração está no reino de Deus. Hoje, como a gente se prepara? Existe uma dinâmica na Bíblia que é você construir vamos chamar assim, construir uma capa de um fundamento na sua vida. Você pegar a vida de Daniel, né? Daniel saiu de Israel, de Jerusalém, adolescente ainda. E ele estabelece um programa de vida. Não vou me contaminar, vou orar 3 vezes ao dia, vou jejuar. E ele vai fazendo isso. Ele recebe algumas revelações quando ele está no começo, mas ele só recebe aquelas revelações no final da sua vida. Isso é, 60, 70 anos, fazendo a mesma coisa. 3 vezes ao dia, orando para Jerusalém, isso buscando a Deus, isso na Bíblia tem um nome, que é Minhá, o manjar, a oração das 9, meio-dia e das 3 horas. E quando Deus decide revelar para o mundo as coisas que estavam por acontecer, que iam acontecer, ele diz assim, eu só posso revelar isso para ele, para Daniel. Ele se preparou. Porque ele se preparou. Sim. E essa é a questão. Às vezes a gente quer as coisas de Deus hoje, eu quero hoje. Mas elas só vão acontecer à medida que eu construo. E Pentecostes é isso, não só Pentecostes todas. Eu estou construindo uma expectativa. São degraus, né? Isso. Não tem como chegar no Eu gostei muito de um irmão que falou degrau. que isso é uma crescente espiral, né? Uma espiral crescente, né? A cada momento eu sou levado mais perto de uma realidade que eu vou poder entender melhor. Outro dia eu vi uma coisa interessante, eu gosto de matemática. Mas para você entender coisas mais profundas da matemática, não tem como você entender se você não passar por alguns processos. Uhum. Né? Você não tem como passar, somar, dividir, entender a parte de geometria, tudo para você entender lá na frente toda a dinâmica da matemática. E assim é a palavra, né? Deus parece que ele quer falar coisas mais profundas, mas se a gente não passar por certos processos, a gente não vai conseguir nem, inclusive, entender. Eu penso isso. Eu estava orando, eu falei, Senhor, né, fala comigo, revela coisas para mim, né? Revela coisas. Aí, assim, eu sempre
perguntei assim, como é que Deus fala com as pessoas, né? Davi falava, Senhor, vou para a esquerda, vou para a direita, saio para batalhar com ele, se saio, não saio para batalhar, e Deus falava com Davi, sai. Eu falei, mas como é que Deus faz isso, né? E aí foi estranho para mim que eu peguei e falei assim, Senhor, revela coisas para mim, né? Como é que eu faço? E aí foi muito claro, parece que eu chamava de intuição, né? Foi muito claro que eu falei assim, olha, passa menos tempo vendo filme policial, menos tempo no iPad, vendo notícia e lendo a minha palavra, que você vai ter a revelação. A revelação, porque é aquilo que você está exercitando. É muito interessante essa questão do Davi, né? Davi foi ungido e confirmado com o rei com 17 anos, né? 16, 17, 15. Mas efetivamente ele se torna rei com 30. Porque ele não estava preparado ainda. Ele foi se capacitando. Por cada evento de adversidade que ele passou, por cada momento de perseguição que ele passou com Saul, com cada fuga, de cada caverna que ele teve que se meter com... Se você olhar assim, diz assim, que loucura! O cara não era rei, por que ele não saiu de lá e meteu o pé na porta? Saul estava endemoniado muitas vezes. Ele poderia ter dito assim, não, agora quem manda aqui sou eu. Mas em momento nenhum ele fez isso. E por quê? Porque ele sabia que ele estava sendo preparado. E a dinâmica de Jesus é também interessante, né? Porque a gente vai ver a infância de Jesus e a parte quando vai um bar mitzvah dele, né? Que ele crescia em estatura e em sabedoria, mas a gente vai ver ele só com 30. Fazendo. Talvez esse período é exatamente isso. Né? É exatamente esse processo de preparação para aquilo que estava para acontecer, para as revelações, para tudo que também ele precisava. Então, Pentecostes, o convite a Pentecostes, que a gente vai ter agora, há poucos dias, sempre será para você se preparar para um evento maior que vem pela frente. Só que o evento maior que vem pela frente é o evento que ninguém gostaria de passar. Espera só um pouquinho, então. Atenção, você aí. A gente está até conversando e passando, e aí nós vamos ter agora as festas. Pastor, dia? 3, 4 e 5. 3, 4 e 5 de junho. Né? E agora, o porquê de vir e como nós somos preparados. E preparados para quê? Nós somos... primeiro a gente precisa estar junto. Na Bíblia diz, é uma festa obrigatória, você tem que estar presente, não é uma opção. Ou você pode optar, eu não quero, à vontade, mas você também não será preparado, porque a preparação advém por causa da comunhão, o fato de estarmos juntos, né? Assim, e a Bíblia diz, está tudo perpétuo, não tem nem como mudar isso. Até no milênio, quando Jesus vai reinar, isso vai acontecer. Você precisa estar junto com as pessoas. As virgens, a dinâmica das virgens. Isso. Precisa colocar óleo na sua lâmpada. E a festa é para isso. E ela vai te preparar e capacitar para esse evento maior que vem pela frente, esse de grande luta, de grande posicionamento. Como foi com Pentecostes de Atos 2, né? É a mesma dinâmica de festa. É uma preparação para um momento, inclusive, de perseguição. Claro, que vai acontecer. Na Bíblia, esse período se chama, esse período que vem depois da Páscoa, é o tempo em que os reis vão à guerra. Né? Claro, porque lá no Oriente, quando chove, não dá para ir para a guerra. Você não vai para o lamaçal, para os carros de ferro, ficarem atolados na lama. Você tem que esperar a seca, a estação da seca, para ir para a guerra. Mas na Bíblia essa dinâmica também funciona espiritualmente, o tempo que os reis saem para a guerra. Começa em abril, que é um tempo de angústia, um tempo de batalha, um tempo de será que eu vou ser invadido? Será que eu vou ter que invadir alguém? Né? Teve um irmão que falou recentemente, né? As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, né? Por quê? Porque a igreja tem que enfrentar a porta, tem que ir lá para a porta, tem que tentar arrombar a porta do inferno para tirar as pessoas de lá. E é um tempo de guerra, de batalha, de luta, que você vai ter que experimentar. Os judeus acham esse período depois
de Pentecostes, um tempo de aflição. E é um tempo de muito jejum, né? As comunidades tradicionais, elas jejuam bastante nesse período entre Pentecostes e trombetas. Por quê? Porque Jerusalém foi destruída 2 vezes no mesmo dia, 9 de Ave. Isso é um período ali entre julho e início de agosto. Então eles já sabem que esse período será Jerusalém foi cercada, passou por 3 anos e meio nos babilônicos e 3 anos e meio, para quem estuda Apocalipse sabe do que eu estou dizendo, 3 anos e meio na Babilônia, 3 anos e meio com os romanos. E esse período foi um período assim, de muita luta e que as pessoas precisavam estar preparadas para enfrentar. Então, é um convite. Um batismo que talvez Jesus também fala desses. Estão prontos para ser batizados? Isso, ele pergunta para os discípulos, vocês vão se batizar com o batismo que eu tenho para vocês? Que eu tenho para você. E eles dizem, claro, a gente está. E eu falei assim, eu sei que vocês estão, mas talvez sentar à minha direita ou à minha esquerda, vocês ainda não estão preparados para saber. Então é um batismo de fogo. Pela frente. Pela frente. E é um momento de perseguição que nós precisamos estar com as nossas lâmpadas acesas. Cheias de azeite. Cheias. Então, né, preparar-se, participar das festas, estar presente, fazer parte desse processo é um meio de você encher sua lâmpada e de você se capacitar, inclusive com os dons que são muitas vezes derramados no meio da congregação, porque o dom ele acaba se manifestando no meio dessa reunião, né? E também para fora. Mas, então, participe conosco. Não deixe a sua lâmpada ficar sem o azeite, porque esse processo, ele acontece, está acontecendo, na verdade, é agora. Pode ser que mais para frente, na hora que eu queira, eu não participei desse processo, eu não vou ter mais como me preparar, né? Isso talvez seja uma dinâmica também. Claro. É agora, a decisão é agora. A Bíblia diz que é uma festa de Deus, né? Então eu acredito que no momento em que eu me uno com o céu, né? Nesse momento, porque tem festa lá, tem festa aqui, né? As interações acontecem naquele momento, mais potencialmente do que em qualquer outro momento. Porque eu me junto ao que acontece no céu, aqui, e aí se cumpre, né? Seja feita a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, de uma forma mais intensa. Por isso que eu acho que Deus entrega mais, dá mais azeite, dá mais óleo, dá mais preparação nesses momentos de encontro. Queria, pastor, agradecer a tua presença, como sempre, né? Verdade. Âncora. Eu sabia que ia rolar um desse. Como sempre, a gente tem sido muito abençoado pelos tesouros da palavra que Deus traz, né? E eu creio que a gente vai conversando e teria assunto aqui para ir muito além. E talvez isso seja uma boa, porque isso dê para a gente alimento para os próximos podcasts. Então, mande também as suas propostas, que você gostaria de ouvir, os assuntos também relacionados aqui que você gostaria de participar, fazendo perguntas. Então, vocês podem participar aqui com a gente dos próximos, né? Com certeza. E estamos fazendo. E é uma honra a gente poder fazer esse podcast aqui, ainda Obrigado. mais estudando esse tesouro da palavra, né? Obrigado. Pastor, muito obrigado. E você já está convidado, fique atento para o nosso próximo podcast e mande a sua sugestão de tema.